Capítulo 1. Maçãs primeiro. A roda do tempo gira, e eras vêm e vão, deixando memórias que se tomam lendas. A lenda se desvanece em mito, e até mesmo o mito é há muito esquecido quando a era que lhe deu origem volta. Em uma era, chamada de terceira era por alguns, uma era ainda por vir, uma era muito passada, um vento se levantou acima dos picos enevoados de Infaral. O vento não foi o começo. Não há começos nem fins para o giro da roda do tempo. Mas foi um começo. Fresco e leve, o vento dançava pelos campos de grama nova da montanha, endurecida pela geada. Essa geada permaneceu além da primeira luz, protegida pelas nuvens onipresentes que pairavam como uma máscara mortuária bem acima. Fazia semanas desde que aquelas nuvens se moveram, e a grama pálida e amarelada mostrou isso. O vento agitava a névoa matinal, movendo-se para o sul, resfriando um pequeno bando de Thor. Eles reclinavam-se em uma plataforma de granito plana e manchada de líquen, esperando para aproveitar a luz do sol da manhã que não chegaria. O vento soprava sobre a plataforma, correndo por uma encosta de árvores mura desgrenhadas, com cascas semelhantes a cordas e tufos verdes de folhas grossas e semelhantes a agulhas no topo delas. Na base dos contrafortes, o vento virou para o leste, passando por uma planície aberta mantida livre de árvores e arbustos pelo machado do soldado. O campo de extermínio cercava 13 fortalezas, altas e cortadas inteiramente de mármore preto não polido, seus blocos deixados toscamente talhados para dar-lhes uma sensação primitiva de força informe. Essas eram torres destinadas à guerra. Por tradição, elas estavam desocupadas. Quanto tempo isso duraria? Quanto tempo a própria tradição seria lembrada em um continente em caos? Ainda estava para ser visto. O vento continuou para o leste, e logo estava brincando com os mastros de navios meio queimados nas docas de Taquiron. Lá fora, na baía adormecida, ele passou pelos atacantes, enormes navios grandes com velas pintadas de vermelho sangue. Eles navegaram para o sul, seu trabalho macabro concluído. O vento soprou sobre a terra novamente, passando por cidades e vilas fumegantes, planícies abertas cheias de tropas e docas cheias de navios de guerra. Fumaça, chamados de guerra e estandartes voavam acima da grama morrendo e sob o céu sombrio de um mestre das docas. Os homens não sussurravam que este poderia ser o fim dos tempos. Eles gritavam. Os campos da paz estavam em chamas, a torre dos corvos estava quebrada como profetizado e um assassino governava abertamente em seu andar. Este era o momento de levantar a espada e escolher um lado, então derramar sangue para dar uma cor final à terra moribunda. O vento uivava para o leste sobre os famosos Emerald Cliffs e corria sobre o oceano. Atrás, a fumaça parecia subir de todo o continente de Seancha. Por horas, o vento soprou, fazendo o que seria chamado de ventos alísios em outra era, serpenteando entre cristas brancas e ondas escuras e misteriosas. Eventualmente, o vento encontrou outro continente, este quieto, como um homem prendendo a respiração antes que o machado do carrasco caísse. Quando o vento atingiu a enorme montanha de pico quebrado conhecida como Dragomunte, ele havia perdido muito de sua força. Ele passou pela base da montanha, depois por um grande pomar de macieiras, iluminado pela luz do sol do início da tarde. As folhas antes verdes haviam desbotado para o amarelo. O vento passava por uma cerca baixa de madeira, amarrada nas juntas com barbante de linho bege. Duas figuras estavam ali, um jovem e um homem sombrio em seus últimos anos. O homem mais velho usava um par de calças marrom surradas e uma camisa branca solta com botões de madeira. Seu rosto estava tão sulcado de rugas que parecia parente da casca das árvores. Almenbunt não sabia muito sobre pomares. Ele tinha plantado algumas árvores em sua fazenda em Andor. Quem não tinha uma ou duas árvores para preencher o espaço na mesa de jantar? Ele tinha plantado um par de nogueiras no dia em que se casou com Adrine. Foi bom ter as árvores dela ali, do lado de fora de sua janela, depois que ela morreu. Administrar um pomar era algo completamente diferente. Havia quase 300 árvores neste campo. Era o pomar de sua irmã. Ele estava visitando enquanto seus filhos administravam sua fazenda perto de Carrisford. No bolso da camisa, Almen carregava uma carta dos filhos. Uma carta desesperada, implorando por ajuda, mas ele não podia ir até eles. Ele era necessário ali. Além disso, era um bom momento para ele estar fora de Andor. Ele era um homem da rainha. Houve momentos, recentemente, em que ser um homem da rainha poderia colocar alguém em tantos problemas quanto ter uma vaca a mais no pasto. O que fazemos, Almen? Adin perguntou. Aquelas árvores, elas... Bem, não é para acontecer assim. O garoto de 13 anos tinha cabelos dourados do lado do pai. Almen esfregou o queixo, coçando um pedaço de bigode que ele tinha perdido ao se barbear.
Han, o irmão mais velho de Adin, se aproximou deles. O rapaz tinha esculpido para Almen um conjunto de dentes de madeira como um presente de chegada no início da primavera. Coisas maravilhosas, mantidas juntas por fios, com espaços para os poucos dentes restantes que ele tinha. Mas se ele mastigasse com muita força, eles ficariam todos fora de forma. As fileiras de árvores eram retas e perfeitamente espaçadas. Graeger, cunhado de Almen, sempre fora meticuloso. Mas ele estava morto agora, e foi por isso que Almen veio. As fileiras organizadas de árvores continuavam por palmos e palmos, cuidadosamente podadas, fertilizadas e regadas. E durante a noite, cada uma delas havia perdido suas frutas. Maçãs minúsculas, quase do tamanho do polegar de um homem. Milhares delas. Elas murcharam durante a noite e depois caíram. Uma colheita inteira, perdida. Não sei o que dizer, rapazes, Almen finalmente admitiu. Você, sem palavras. Han disse. O irmão de Adin tinha uma coloração mais escura, como sua mãe, e era alto para seus 15 anos. Tio, você geralmente tem tanto a dizer quanto o menestrel que está no conhaque por metade da noite. Han gostava de manter uma fachada forte para seu irmão, agora que ele era o homem da família. Mas às vezes era bom se preocupar. E Almen estava preocupado. Muito preocupado. Mal nos resta grãos para uma semana, Adin disse suavemente. E o que temos? Temos por promessa sobre a colheita. Ninguém nos dará nada agora. Ninguém tem nada. O pomar era um dos maiores produtores da região. Metade dos homens da vila trabalhavam nele em algum momento. Eles dependiam dele. Eles precisavam dele. Com tanta comida estragando, com seus estoques esgotados durante o inverno anormal. Então houve o incidente que matou Graeger. O homem dobrou uma esquina em Nejimbride e desapareceu. Quando as pessoas foram procurar, tudo o que encontraram foi uma árvore retorcida e sem folhas, com um tronco branco acinzentado que cheirava a enxofre. A presa do dragão estava rabiscada em algumas portas naquela noite. As pessoas estavam cada vez mais nervosas. Antigamente, Almen teria chamado todos eles de tolos, pulando nas sombras e vendo Trolloc sangrento sob cada paralelepípedo. Agora ele não tinha tanta certeza. Ele olhou para o leste, em direção a Tar Valon. As bruxas poderiam ser as culpadas pela colheita fracassada. Ele odiava estar tão perto do ninho delas, mas a Lisa precisava de ajuda. Eles cortaram aquela árvore e a queimaram. Ainda dava para sentir o cheiro de enxofre na praça. Tio! Han disse, parecendo desconfortável. O que fazemos? O que eles fizeram? Queime-me, mas todos nós deveríamos ir para Caemen. Tenho certeza de que a nova rainha já esclareceu tudo lá. Podemos me estabelecer corretamente pela lei. Quem já ouviu falar de uma coisa dessas? Ganhar um prêmio pela sua cabeça por falar em favor da rainha. Ele percebeu que estava divagando. Os garotos continuaram olhando para ele. Não, Almen continuou. Queimem-me, rapazes, mas isso é errado. Não podemos ir, precisamos continuar trabalhando. Isso não é pior do que quando perdi todo o meu campo de milheto para uma geada tardia, 20 anos atrás. Nós vamos superar isso, assim como Light nós vamos. As árvores em si pareciam boas. Nenhuma picada de inseto, folhas um pouco amareladas, mas ainda boas. Claro, os brotos da primavera tinham chegado tarde, e as maçãs tinham crescido lentamente. Mas elas estavam crescendo. Almen se viu dizendo. Você sabia que o machado de corte do seu pai tem essas lascas? Por que você não vai lá e o afia? Adin, vá buscar Uso e Moore suas carroças. Nós vamos separar aquelas maçãs caídas e ver se alguma não está muito podre. Talvez os porcos as levem. Pelo menos eles ainda tinham duas. Mas não houve leitões nesta primavera. Os jovens hesitaram. Vá em frente agora, disse Almen. Não adianta enrolar porque tivemos um contratempo. Os rapazes se apressaram, obedientes. Mãos ociosas faziam mentes ociosas. Algum trabalho os impediria de pensar no que estava por vir. Não havia como evitar isso para ele. Ele se inclinou na cerca, sentindo os sulcos ásperos das tábuas sem areia sob seus braços. Aquele vento puxou as pontas de sua camisa novamente. Adrine sempre forçara prendê-la para dentro, mas agora que ela se fora, ele nunca gostou de usá-la daquele jeito. Ele enfiou a camisa para dentro mesmo assim. O ar tinha um cheiro estranho de alguma forma. Viciado, como o ar dentro de uma cidade.
Moscas estavam começando a zumbir em volta dos pedaços murchos que antes eram maçãs. Almen tinha vivido muito tempo. Ele nunca tinha contado. Adrine tinha feito isso por ele. Não era importante. Ele sabia que tinha visto muitos anos, e era isso. Ele tinha visto insetos atacando uma plantação, tinha visto plantas perdidas por inundações, secas ou negligência. Mas em todos os seus anos, ele nunca tinha visto nada assim. Isso era algo maligno. A aldeia já estava morrendo de fome. Eles não falavam sobre isso, não quando as crianças ou os jovens estavam por perto. Os adultos silenciosamente davam o que tinham para os jovens e para as mulheres que estavam amamentando. Mas as vacas estavam secando, os estoques estragando, as plantações morrendo. A carta em seu bolso dizia que sua própria fazenda havia sido atacada por mercenários de passagem. Eles não tinham machucado ninguém, mas tinham levado cada pedaço de comida. Seus filhos sobreviveram apenas desenterrando batatas meio crescidas da colheita e fervendo-as. Eles encontraram 19 em cada 20 apodrecendo no chão, inexplicavelmente cheias de vermes, apesar do crescimento verde acima. Dezenas de vilas próximas estavam sofrendo da mesma forma. Não havia comida para ser encontrada. A própria Tarvalon estava tendo problemas para alimentar seu povo. Olhando para aquelas fileiras perfeitas e organizadas de macieiras inúteis, Almen sentiu o peso esmagador disso. De tentar permanecer positivo. De ver tudo pelo que sua irmã trabalhou falhar e apodrecer. Essas maçãs, elas deveriam ter salvado a vila e seus filhos. Seu estômago roncava. Fazia isso muito ultimamente. É isso então, não é? Pensou ele, com os olhos voltados para a grama amarela de mais abaixo. A luta acabou de terminar. Almen caiu, sentindo um peso nos ombros. Adrine, pensou. Houve um tempo em que ele era rápido para rir, rápido para falar. Agora ele se sentia desgastado, como um poste que foi lixado e lixado e lixado até que só restasse uma lasca. Talvez fosse hora de deixar ir. Ele sentiu algo em seu pescoço. Calor. Ele hesitou, então virou os olhos cansados para o céu. A luz do sol banhava seu rosto. Ele ficou boquiaberto. Parecia que fazia tanto tempo desde que vira a luz do sol pura. Ela brilhava através de uma grande abertura nas nuvens, reconfortante, como o calor de um forno assando um pão grosso de massa fermentada de Adrine. Almen se levantou, levantando uma mão para proteger os olhos. Ele respirou fundo e longamente, e sentiu o cheiro de flores de macieira. Ele girou com um sobressalto. As macieiras estavam florescendo. Isso era simplesmente ridículo. Ele esfregou os olhos, mas isso não dissipou a imagem. Elas estavam florescendo, todas elas, flores brancas brotando entre as folhas. As moscas zumbiam no ar e voavam para longe no vento. Os pedaços escuros de maçã no chão derreteram, como cera diante de uma chama. Em segundos, não havia mais nada delas, nem mesmo suco. O chão as havia absorvido. O que estava acontecendo? As macieiras não floresceram 2 vezes. Ele estava ficando louco? Passos soaram suavemente no caminho que passava pelo pomar. Almen girou para encontrar um jovem alto descendo das colinas. Ele tinha cabelos ruivos escuros e usava roupas esfarrapadas, uma capa marrom com mangas soltas e uma camisa simples de linho branco por baixo. As calças eram mais finas, pretas com um delicado bordado de ouro no punho. Ei, estranho, disse Almen, levantando uma mão, sem saber o que mais dizer, nem mesmo certo se tinha visto o que pensava ter visto. Você se perdeu no sopé da montanha. O homem parou, virando-se bruscamente. Ele pareceu surpreso ao encontrar Almen ali. Com um sobressalto, Almen percebeu que o braço esquerdo do homem terminava em um toco. O estranho olhou ao redor, então respirou fundo. Não. Eu não estou perdido. Finalmente. Parece que faz muito tempo desde que entendi o caminho diante de mim. Almen coçou o lado do rosto. Queime-o. Havia outro pedaço que ele não tinha raspado. Sua mão tremia tanto que ele poderia muito bem ter pulado a navalha completamente. Não está perdido? Filho, aquele caminho só leva até as encostas de Dragomunte. A área foi completamente caçada, se você esperava encontrar alguma caça. Não há nada lá atrás que seja útil. Eu não diria isso, disse o estranho, olhando por cima do ombro. Sempre há coisas úteis por aí, se você olhar bem de perto. Você não pode ficar olhando para elas por muito tempo. Aprender, mas não ficar sobrecarregado, esse é o equilíbrio. Almen cruzou os braços. As palavras do homem. Parecia que eles estavam tendo 2 conversas diferentes. Talvez o rapaz não estivesse bem da cabeça.
Havia algo sobre o homem, no entanto. A maneira como ele estava de pé, a maneira como aqueles olhos dele o encaravam com uma intensidade tão calma. Almen sentiu vontade de se levantar e tirar o pó da camisa para ficar mais apresentável. Eu te conheço. Almen perguntou. Algo sobre o jovem era familiar. Sim, disse o rapaz. Então ele acenou em direção ao pomar. Reúna seu povo e colete aquelas maçãs. Elas serão necessárias nos próximos dias. As maçãs. Almen disse, virando-se. Mas ele congelou. As árvores estavam florescendo com maçãs vermelhas novas e maduras. As flores que ele tinha visto antes tinham caído livremente e coberto o chão de branco, como neve. Aquelas maçãs pareciam brilhar. Não apenas dezenas delas em cada árvore, mas centenas. Mais do que uma árvore deveria suportar, cada uma perfeitamente madura. Estou ficando louco, disse Almen, virando-se para o homem. Não é você que está louco, amigo, disse o estranho. Mas o mundo inteiro. Reúna essas maçãs rapidamente. Minha presença o manterá afastado por um tempo, eu acho, e o que quer que você pegue agora deve estar a salvo do toque dele. Aquela voz, aqueles olhos, como pedras preciosas cinzentas cortadas e engastadas em seu rosto. Eu conheço vocês, disse Almen, lembrando-se de um estranho par de jovens que ele havia ajudado em sua carroça anos atrás. Light. Vocês são ele, não são? Aquele de quem eles estão falando. O homem olhou de volta para Almen. Encontrando aqueles olhos, Almen sentiu uma estranha sensação de paz. É provável, disse o homem. Os homens estão sempre falando de mim. Ele sorriu, então se virou e continuou seu caminho pela trilha. Espere, disse Almen, levantando uma mão em direção ao homem que só podia ser o dragão renascido. Aonde você vai? O homem olhou para trás com uma leve careta. Para fazer algo que venho adiando. Duvido que ela fique satisfeita com o que eu disser a ela. Almen abaixou a mão, observando o estranho se afastar, por um caminho entre dois pomares cercados, árvores carregadas de maçãs vermelho-sangue. Almen pensou, por um momento, que podia haver algo ao redor do homem. Uma leveza no ar, distorcida e curvada. Almen observou o homem até que ele desapareceu, então correu em direção à casa de Alisa. A velha dor em seu quadril havia desaparecido, e ele sentiu como se pudesse correr uma dúzia de léguas. Na metade do caminho para casa, ele encontrou a Jean e os dois trabalhadores que vinham para o pomar. Eles o encararam com olhos preocupados enquanto ele parava. Incapaz de falar, Almen se virou e apontou para os pomares. As maçãs eram pontinhos vermelhos, salpicando verde como sardas. O que é isso? Uso perguntou, esfregando seu rosto longo. Moor apertou os olhos e começou a correr em direção ao pomar. Reúna todo mundo, disse Almen, sem fôlego. Todo mundo da vila, das vilas próximas, pessoas passando na estrada de Shima. Todo mundo. Traga-os aqui para se reunirem e colherem. Escolher o quê? A Jean perguntou franzindo a testa. Maçãs, disse Almen. O que mais cresce em macieiras? Escute, precisamos colher cada uma dessas maçãs antes que o dia acabe. Você me ouviu? Vá. Espalhe a notícia. Afinal, há uma colheita. Eles correram para olhar, é claro. Era difícil culpá-los por isso. Almen continuou, e enquanto fazia, percebeu pela primeira vez que a grama ao seu redor parecia mais verde, mais saudável. Ele olhou para o leste. Almen sentiu um puxão dentro dele. Algo o puxava suavemente na direção que o estranho tinha ido. Maçãs primeiro, ele pensou. Então ele veria.